Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz. Que o nosso bom Deus abençoe a você, abençoe a sua família. Convido você, neste momento, a juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Que nós possamos meditar, ouvir e compreender que, por mais que esteja difícil, este é o caminho certo. Porque quando está tudo tranquilo, é porque nós não estamos desagradando o inimigo. Então ele não perturba. Antes de nós meditarmos na passagem que iremos ler aqui, convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Pai Santo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos a Ti, por meio do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido amigo, querida amiga, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 24, Jesus, com os discípulos, ele disse o seguinte: Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, Jesus ele deixa bem claro que para que nós possamos segui-lo, ele diz que antes de nós o segui-lo, de nós o seguirmos, nós devemos negar a nós mesmos. E a negação do eu é uma das piores coisas, é uma das coisas mais difíceis para nós. Por quê? Estamos lutando contra alguém que tem a mesma força que nós, o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. E então, Jesus, ele disse que nós devemos negar-nos a nós mesmos. Aí depois a gente toma a cruz e aí a gente segue. Lembrando, a cruz ela é pesada, mas Jesus disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Querendo dizer que ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. E muitas vezes a nossa cruz em relação ao que Jesus diz não é fardos físicos, são muitas vezes, é fardos mentais, emocionais, são problemas sentimentais, são problemas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas nas regiões celestes. E então, Jesus diz que quando nós negarmos o nosso próprio eu, tomar a nossa cruz, as nossas próprias cargas e segui-lo, nós iremos alcançar a vida eterna. Porque no verso 25 ele diz o seguinte: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, quando nós deixarmos o nosso eu de lado e buscarmos fazer aquilo que Jesus nos pede, nossa vida ela será mais leve, o nosso fardo será leve, o nosso jugo será suave, porque nós não iremos caminhar sozinhos. Jesus, ele carregou aquela cruz pesada que não era para ele enquanto ele esteve na terra na forma humana, mas hoje ele está nos céus. Ele está no santuário celestial. Segundo o que disse Paulo em Hebreus, Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, nosso advogado. E esses fardos que nós carregamos, essa cruz pesada, quando nós vamos a Ele e nós entregamos a Ele os nossos fardos, sentimentos, emoções, são fardos às vezes espirituais, a gente não consegue avançar. Às vezes pode ser que a gente caia espiritualmente e não consegue se levantar. Ele pede para nós irmos a Ele. Mas antes, negar o nosso próprio eu, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas faltas e também a nossa fraqueza, nossa impossibilidade e incapacidade de avançar. Então, Jesus está nos convidando a reconhecer que nós somos sem Deus. Nada. Fraco, frágil. E aí, quando nós entendermos e reconhecermos que nós somos sem Deus e formos até Jesus e buscarmos carregar a sua cruz, no caso, fazer a sua vontade, como disse João em uma de suas cartas, lá a primeira carta de João, próximo de Apocalipse, ele diz que os mandamentos de Deus não são penosos. O que ele quis dizer é que para fazer a vontade de Deus não é penoso, não é difícil. O difícil é negar a nós mesmos, é negar a nossa própria vontade, nossos desejos, prazeres e quereres. Então, que Deus ele nos abençoe e que nós possamos aprender a colocar a vontade de Deus acima da nossa. Até logo.